Então, o suicídio a gente pode entender como multifatorial, não tem uma única causa. Eu gosto de um livro que é o estudo do Bertolotti, que se chama Suicídio e Sua Prevenção. Aliás, é um livro que eu adoro indicar, porque é um livro pequenininho, um pocket, né? E assim, dá as principais informações a respeito do suicídio, né? Uma das coisas que o Bertolotti coloca e aponta é que se o suicídio é multifatorial, existem dois tipos de fatores que a gente precisa considerar. Os fatores predisponentes, né, aqueles que já têm numa conjuntura, na história da pessoa, pode ser genético, pode ser hereditário, então a gente já consegue conceber esses fatores. E tem também, segundo ele, os fatores precipitantes, né, que é a gota d'água, que infelizmente a mídia divulga pelos fatores precipitantes. Então, assim, fica uma sensação de que o suicídio tem uma única causa, porque, infelizmente, é o reducionismo que se apresenta para a pessoa que busca explicação apaziguar o coração e a ideia dessa busca incessante de explicações. Se a gente explica que o suicídio aconteceu porque a pessoa se sentiu traída, ou não conseguiu passar no vestibular, ou porque não estava suportando a pressão, ou porque ficou desempregado, você percebe que é um reducionismo? Quem somos nós para falar os motivos reais que fez com que uma pessoa se matasse? A questão bioética do suicídio é a gente indagar a quem pertence a vida. A você. E a quem pertence a morte? Por isso que eu comecei a trazer a ideia, né, em muitas palestras, nas entrevistas, assim, que a verdade vai embora com aquele que se matou. Porque senão fica tanta elucubração, tanto achismo, então não existe uma única causa. O que existem são esses fatores predisponentes, então a gente pode começar a elencar a maneira de enfrentamento às adversidades e às dificuldades, padrões de comunicação disfuncionais, apegos inseguros, que então eu já estou incluindo, né, a teoria do Bowlby. Também então tem os transtornos mentais, que os mais conhecidos associados com os suicídios são depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, borderline. Mas não necessariamente todo mundo que é deprimido que vai se matar, não necessariamente todo mundo que tem transtorno bipolar, né? Porque é uma conjunção desses fatores. Então, se eu tenho uma modalidade de enfrentamento que eu tendo a desistir facilmente, ou se eu já tenho uma referência de alguém que se matou, talvez apareça realmente no meu pensamento, né, a possibilidade de eu me matar. Eu acho que em algumas situações isso é muito comum no ser humano, a gente pensar ou sentir vontade de morrer. Em algumas situações, principalmente quando a gente está passando os maiores obstáculos que a gente passa. Então, numa situação de caos, é possível que se pense, é possível que se sinta. Lembra que eu falei para você que a gente legitima o sentimento e o pensamento? Que em Gestalt terapia, principalmente, a gente olha, você não pode se culpar do que você sente e o que você pensa. Você pode se culpar do que você faz com o que você sente e o que você pensa. E aí eu volto na assertiva do Sartre, que ele fala: o que importa não é o que fazem com você, mas o que você faz com o que é feito de você. Ou seja, você é a resposta que você oferece àquilo que foi feito de você. Então a gente está falando de ações. Você não precisa se segurar naquilo que você pensa. Aliás, isso é impossível. Não pensa nisso. Você já está pensando. Não sente isso. Você já está sentindo. O que a gente faz, principalmente no manejo, é a gente acolher esses sentimentos, né? E aí, então, esses são os fatores principais, né? Então, eu prefiro trocar a palavra causa por fatores e motivações. Pensamento. Tem pessoas que entram na ideação e no planejamento até chegar no ato. Enquanto não chega no ato, aí que a gente consegue trabalhar. Tá bom, então se a pessoa tentou o suicídio, como é que a gente pode trabalhar com a pessoa que tentou o suicídio e que não teve a morte consumada? Primeira coisa que eu faço depois de uma tentativa e depois que o cliente ou o paciente sai do hospital é chamar a família inteira. Eu tento chamar aqui no consultório a família inteira. Eu não posso entender que ele vai ser só
né, o bode expiatório da situação. Eu acredito que o suicídio ele é um ato de comunicação individual e coletivo, sistêmico também. Logicamente, os familiares estão todos impactados, está todo mundo em carne viva. Então, por isso que vale a pena a gente acolher, né, as pessoas que puderem vir também. Porque, às vezes, quando alguém tenta o suicídio, escancara exatamente, né, uma dificuldade nessa comunicação. Não estou falando que todas as famílias tenham, não. Uma entrevistada, a mãe dela se matou quando ela tinha 9 anos. Ela falou uma coisa linda, ela falou o seguinte: quando a gente perdeu a nossa mãe, a minha irmã tinha 2 anos de diferença de mim, então assim, já não dava mais pra gente esconder a disfuncionalidade, né? Então assim, tá dado a situação, o suicídio aconteceu. Então aí a partir desse momento eles conseguiram olhar pra gente, eles quem? Os familiares. E ela fala, e aí nós fomos levadas para psicoterapia, né? O que eu acho lindo, porque essa história, né, foi continuando, essa moça hoje é psicóloga. Então eu acho lindo isso, porque a gente faz da nossa vocação e da nossa, né, profissão uma maneira de extrair flor de pedras também, né? Porque eu gosto muito da história do mito do curador ferido, né, que a gente só sabe da nossa dor e por isso que a gente consegue estar aberto para o sofrimento humano, porque a gente também conhece a nossa dor. A gente sabe o quanto é difícil. Não que a dor da gente seja igual à do outro, mas a gente já passou por esse poço, lá do fundo do poço, dessa escuridão, sabe? Então a gente tem condições de acolher a outra pessoa também. É lindo isso, porque você fala assim, não é fácil ser psicólogo clínico. Não é só escutar. É você se colocar em presença, em escuta, né, em generosidade, porque eu acho que o nosso trabalho, eu vou puxar a sardinha assim, é você poder ter e dedicar o seu tempo para acolher o sofrimento do outro, sabe? Então assim, é muito generoso, por isso que tem que ter um trabalho também pessoal, né? Numa sala cheia de móveis não cabe mais nada. Esse é um pensamento oriental que eu sempre ouvi falar, né? Se a gente está atolado de problemas, se a gente não é muito bem resolvido, se a gente não olha realmente para aquilo que provocou a maior dor, se a gente não entende que a partir das perdas que a gente tem que colocar ouro, né? Que a gente vai aprendendo a extrair flor de pedras, que a gente tem super ação, né? A gente não consegue acolher o outro, né? Então sempre é um resgate e um trabalho de via de mão dupla.